Bora com mais um vídeo que hoje a gente vai falar de golpe. É polêmica. Vamos lá. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu falei no nosso segundo vídeo, que foi sobre o caso do golpe da casa de festas aqui no Rio, que se chama Infinity Garden. É uma casa que a gente chegou a visitar quando a gente fez a nossa renovação de votos. E eu queria muito trazer esse caso aqui de um outro ponto de vista, né? Que a gente viu várias reportagens dos noivos. O pessoal da casa, até onde eu sei, não deu entrevista, não se pronunciou publicamente. Tiveram alguns fornecedores também lesados aí. E aí agora eu quero trazer aqui um outro ponto de vista sobre algumas outras camadas que particularmente não vi ninguém falando. Então vamos lá. Bom, primeiro vou fazer a minha percepção em cima do que a gente teve de contato com o Infinity, né? Como eu falei, a gente orçou alguns lugares, o Infinity foi um desses lugares, e a gente orçou porque um amigo meu tinha me falado, o irmão dele ia casar, e ele falou que ele tinha orçado esse lugar e que o que eles tinham gostado desse lugar tem um acervo de decoração próprio. Como eu sou decoradora, ele falou, pode ser interessante, porque aí você consegue ter um pouco mais de flexibilidade com isso e tal. Aí eu falei, legal. O orçamento deles, comparado com outros que a gente viu, estava mais baixo. Então era assim, os outros estavam cerca de 55 mil, 50 mil, e o deles, se eu não me engano, acho que estava 40 mil. A gente marcou uma visita. Nesse dia da visita, a gente marcou visita em vários lugares. A gente ia fazer um dia de visitações. O Infinity, eu acho que era o último lugar que a gente ia visitar. Porque a gente ia muito para uma área e ele era em outra área. No dia que a gente marcou as visitas, não estava chovendo, mas eu acho que na semana anterior tinha chovido alguma coisa. Também não era uma grande chuva, mas acho que tinha chovido. Isso a gente está falando de outubro, tá? Mais ou menos. A gente visitou uns lugares e aí um desses lugares que a gente não tinha, não estava no nosso planejamento inicial visitar, mas que a gente já tinha tido contato, e eu conto mais sobre essa experiência lá no segundo vídeo, a gente visitou, negociou bastante e acabou fechando lá. Mas aí eu falei com meu marido, não, vamos lá no Infinity visitar, porque é legal pra gente ver como é que é, né, pra, sei lá, um outro evento que a gente queira fazer, ou então pra indicação, se alguém vir me perguntar, eu falar vai, não vai. Porque esses lugares que a gente visitou, teve, né, obviamente, lugares que a gente não fechou, mas que eu adorei o lugar. E eu super recomendo hoje em dia, quando as pessoas me perguntam, eu falo, vai nesse lugar aqui que é legal, vai dar bom. Quando a gente chegou lá, eles estavam terminando ali, finalizando alguns detalhes para um casamento que ia ter naquele dia. A gente chegou lá, eu acho que era por volta de umas 2 horas, se eu não tô enganada. A estrada pra chegar no sítio já tava aquele negócio meio lama. A gente saiu, a gente já teve uma primeira impressão péssima. Que a gente falou, cara, imagina isso aqui no dia do evento. Mesmo que não. Se chover, pior ainda, mas mesmo que não chova, imagina o pessoal chegando aqui, pô, sei lá, de vestido longo, sabe assim? E pisando nessa lama. Então a gente já não gostou muito disso. E aí tinha umas madrinhas e uns padrinhos chegando, porque já tava ali pra, sei lá, o casamento devia ser tipo umas 4, 5 horas, né? Que geralmente o pessoal faz nesse horário. Então já tinha algumas madrinhas chegando, uns padrinhos, e era isso, as madrinhas com os vestidos, né? Com aquele salto. E a gente, meu Deus. Aí a gente foi andando. E não tinha nada, assim, uma sinalização, não tinha ninguém pra receber a gente, pra falar, vai aqui, sei lá, estão te esperando ali, qualquer coisa nesse sentido. A gente falou, tá estranho. Aí tinha uma grande área aberta, assim, verde, que era onde era a cerimônia. E aí já tava arrumada esse lugar da cerimônia, tava bonito, né, ali a decoração e tal, era um lugar bonito, assim, verde, né, gente? Não tem muito mistério. Tem uma grama verde, umas árvores. Aí tá bom. Veio o dono falar com a gente. Aí ele falou assim, a gente tá terminando aqui, que vai ter um casamento. Não repara a bagunça, porque, né, tá nessa finalização. E eu super sei como é, né? Finalização ali de evento. Eu falei, imagina, tranquilo, bagunça não é um problema. Nisso, o Lucas pediu pra ir no banheiro. O banheiro, acho que não tava trancando e tava sem papel, eu acho, alguma coisa assim.
ou tava sem água, não lembro, tava sem alguma coisa nesse sentido. Beleza, ele saiu do banheiro, não comentou nada, e a gente sempre gosta de fazer isso. Pra qualquer evento que a gente vai fazer, a gente sempre pede pra ir no banheiro, usar o banheiro, porque a gente quer ver se as coisas estão funcionando, se tem papel higiênico, se tá saindo água, a descarga tá funcionando, enfim, essas coisas. Vale muito a pena. Toda vez que vocês forem fazer visita técnica pra escolher o lugar, façam isso. Tenham uma ida no banheiro. No feminino e no masculino, porque pode ser que um funcione e o outro não. Tava meio caos assim ali pro buffet ali, né? Mas normal, porque tá arrumando ali. Aí eu fui vendo a decoração assim, não sei, na foto parece mais bonito, sabe? Tinha a parte de trás, que tinha uma área verde aberta também, tinha um lago, e o lago era o grande diferencial desse lugar. A esposa do dono, que também era dona, tava terminando ali de arrumar as flores e tal. E a gente sentou pra conversar com ele, entender, né, um pouco mais. E a gente foi como se a gente não tivesse fechado ainda no outro lugar, porque a gente queria ver ali, entender melhor. Aí a gente já reparou que o lago não tava muito bonito. Parecia que tava meio jogado, faltava uma manutenção. Você sente diferença quando o negócio tem uma manutenção, sabe? A gente já ficou bem assim, né? Tipo, poxa, o lago que é o diferencial não tá tão bonito assim. E a gente já tinha ido em outras casas de festas que tinha lago também e que era bonito. Que você via que o negócio tava com uma manutenção legal e tal. A gente ficou, acho que 1 hora ali, conversando com ele, e ele super, não sei o que é lá, tá. E a gente, sabe, no jeito, você fala assim, não sei, meio esquisito, sabe? Esquisito no sentido de malandragem, entende? De tipo, sabe aquele negócio muito, que o carioca, ele já tem isso, natural, né? Mas era um negócio assim que você falava, cara, não sei. Parece que tá querendo fazer uma pompa a mais do que é, sabe? E aí eu falei com ele que eu era decoradora. E o dono quis até me propor uma parceria para eventos corporativos. Não, a gente quer trazer mais evento corporativo pra cá e tal. E eu atendo eventos corporativos. E ele, poxa, vamos ver, não sei o que, alguma coisa, parari, parará. E eu, não, vamos conversar assim, não sei o que e tal. Mas por dentro eu já tava meio, sei. Que você faz tanto uma coisa, né? Você ganha tanta prática que chega um momento que na observação você já consegue identificar algumas coisas, né? De isso aqui funciona, isso não funciona. Aí quando eu comecei a olhar a decoração de perto, assim, eu já comecei a achar não tão bonito como eu achava olhando o Instagram deles. Tinha um filtro, uma luz, eu não sei o que era. Não tinha aquele acabamento, aquela pompa que tinha na foto do Instagram, que parecia mais, sabe? Aí a gente sentou no lounge, o sofá não tava legal, tava meio quebrado, não tava confortável. O meu marido falou, cara, o sofá tava quebrando ali e tal. E detalhes, era o sofá que já ia ser usado para o evento que ia acontecer. E aí a gente saiu de lá super satisfeito. A gente falou, que bom que a gente fechou onde a gente fechou. Porque hoje a gente fechou, por mais que a gente tenha tido todos os problemas que eu falei no outro vídeo, ainda assim é um lugar que tem uma manutenção no espaço. O espaço é muito bonito, é bem cuidado. Então, o restante acaba sendo detalhes. São detalhes importantes, são detalhes que fazem a diferença, mas é isso, o ambiente como um todo estava melhor. E lá no Infinity você já via que a estrutura não estava legal. Para desandar o resto, é um passo. Esse foi outubro, né? Aí tal, a gente fez a nossa renovação em maio. Quando chegou agora foi em julho, esse meu amigo, lembra que eu falei que tinha me indicado esse lugar, que o irmão dele ia casar e fui lá visitar também? O irmão dele não casou lá, tá? O irmão dele casou em outro lugar também. Você viu o que aconteceu lá no Infinity, não sei o que, e aí já tava em todos os jornais, mas eu não tinha assistido o jornal, não tinha visto nada. Aí eu falei, não, o quê? Aí ele me mandou um print,
falando que a casa tinha fechado, que tinha dado um golpe em mais de 40 casais, que não ia ter os casamentos, que a galera tinha fechado e tal. E aí, enfim, comecei a me informar ali, né, ver as notícias. Aí entrei no TikTok e aí tinha várias noivas dando depoimento, falando que tinham sido lesadas. Tinha uma noiva que ia casar, sei lá, isso tinha acontecido, tipo, acho que quarta, e a noiva ia casar no sábado, sabe assim? Falando como elas estavam se sentindo e as consequências daquilo, que elas tinham perdido tudo. E que o pessoal lá da Infinity, a única resposta que eles davam era: vou te encaminhar aqui o meu contato do meu jurídico que tá assessorando com essas questões. Vou te levar para um outro lugar, pra fazer o casamento em outro lugar. Vou te cobrir pelo menos o buffet. Não. E a gente descobre que esses donos do Infinity não eram os donos do local, do terreno ali, da casa. Eram outros donos, eles alugaram esse espaço, criaram essa casa de festas e alugavam ali para fazer os eventos. E eles não tinham nem o alvará para fazer esse tipo de coisa. Ou seja, eles estavam fazendo isso ilegalmente. Eles já estavam com um processo com a dona do espaço em outubro de 2024, que foi quando a gente foi lá fazer a visita. Quando acabou o contrato, a dona falou: devolve pra mim. Eu quero de volta o terreno, eu quero que vocês parem, eu quero que vocês paguem. Então pensa assim, o cara já tava vivendo nesse negócio aqui e tava ali recebendo os casais e assim, por dia, né, por final de semana, eles recebiam vários casais nessa de tipo, vem ver aqui o negócio pronto e vamos conversar sobre o seu evento. Gente, isso é um mau caratismo absurdo. Quando eu penso nisso, eu fico assim, como é que pode um ser humano fazer isso? Poder pode, sempre pode, né? Mas assim, é revoltante, sabe? E eu lembrei que do dia que a gente foi lá visitar, uma semana depois, a dona lá, a decoradora, ela me mandou uma proposta que eles fizeram tipo um Black Friday lá e eles estavam dando desconto. Eles montaram alguns pacotes e estavam dando desconto de acordo lá com o pagamento, tipo, de pagar logo, né? Se você fechar aqui essa semana, então assim, o preço original era tipo 40 mil, baixava para 34 mil, 30 mil. Mas você pensa, eles já estavam nesse processo com a dona, já estava com o contrato da alocação do espaço para vencer, e aí fizeram esse negócio de Black Friday para conseguir esse dinheiro. Quantas noivas eles não devem ter fechado nessa promoção que eles fizeram? Talvez grande parte das noivas até que receberam um calote. Eu não tenho essa informação, mas assim, gente, isso cara, isso me entristece num lugar assim, sabe? Enfim, aí vamos voltar pra linha do tempo, né? Eu fico sabendo do que aconteceu, vejo os vídeos lá das noivas, aí eu me toquei, porque, cara, eu poderia ter sido uma dessas noivas, sabe? Assim, né? Eu poderia ter renovado lá. E aí, depois a gente vai descobrindo as coisas. Então, assim, a gente foi descobrindo que quem fez em abril já tava se ferrando. Porque quem fez o evento lá em abril já não tava... A cozinha já tava com várias coisas quebradas. O banheiro já não tava funcionando direito. Teve evento que teve falta de luz. Então, assim, o nosso foi em maio, o nosso poderia ter sofrido com essas consequências, que ainda não era o golpe final ali, né, de falência, de não ter o evento, mas de ter uma estrutura muito ruim, muito abaixo do que você contratou. Aí você manda mensagem para as noivas que eu vi, né, falando lá no TikTok, manda mensagem falando: olha, sou decoradora, vou poder te ajudar de alguma maneira, não sei o que e tal. Mas é aquele momento que você nem sabe ainda direito como que você ajuda a pessoa também, né? Porque a pessoa, coitada, ela tá vivendo um caos
E você também não sabe muito como ajudar, né? Porque você precisa ter um lugar antes de qualquer coisa. Eu fui e coloquei lá no nosso Instagram da Plot falando, da matéria, falando, a gente chegou a visitar, a gente poderia ter sido um desses casais. E falando, olha, quero oferecer aqui para os casais que estão passando por essa situação, que entrem em contato com a gente, né? Comprove, é só mostrar o contrato de que você foi um desses casais lesados pelo Infinity, e a gente vai oferecer o nosso serviço a preço de custo. A gente não vai cobrar nada de mão de obra. E aí, coloquei lá, né? Teve até noiva, teve gente me falando, poxa, eu posso mandar porque eu conheço o fulano que sofreu esse golpe. Fala pra entrar em contato comigo, se eu puder ajudar de algum jeito, né? Porque assim, é isso, a gente não sabe nem como ajudar direito. Paralelamente, eu vi que foi criado um Instagram trazendo também, né, informações sobre o caso. Aí comecei a seguir e mandei uma mensagem pro Instagram falando, olha, sou decoradora, se eu puder ajudar aqui de alguma maneira. Marquei eles lá no story falando, ó, a gente pode oferecer aqui a preço de custo, não sei o quê. Só que eu nem sabia quem tinha criado esse Instagram. Se tinha sido alguma noiva, não fazia ideia. A pessoa tava muito assim, se um fornecedor abraçar um casal completamente, já vai resolver muita coisa, né? Então, por exemplo, eu sou um fornecedor de decoração. Eu viro pro casal e falo assim, casal, eu vou bancar esse seu casamento aqui. Vamos reestruturar tudo, eu vou fazer isso aqui por você. Bancar completamente envolvendo outros serviços é impossível. Bancar com os seus serviços nem sempre é possível também. E aqui entra uma das camadas também que a gente tem que conversar. Que esse fornecedor, sim, depois eu descobri que esse Instagram era de um fornecedor, não era de um dos casais, e não tem problema nenhum. Conheço esse fornecedor, pelo que eu entendi, foi lesado também por esse casal mau caráter que era dono do Infinity Garden. Eu não entendi direito qual era o objetivo ali do Instagram, de verdade, eu não entendi. Não entendi se era reunir provas, se era para ajudar os casais, isso não ficou 100% claro para mim. Mas ponto que entre as nossas conversas, uma coisa que eu falei foi, cara, eu não posso abraçar 100% um casal, porque eu tenho custos também. E eu não posso passar por cima disso, porque senão eu vou me ferrar também. E aí vão ser 40 casais, X fornecedores e mais um outro fornecedor que se ferrou nessa história. E por quê? Porque apesar de eu ser uma empresa de decoração, o acervo, o meu acervo próprio, ele é de peças. Eu não tenho móveis. E casamento, ele é muito mais sobre móveis do que sobre peças, certo? Tem que ter a mesa e cadeira dos convidados, a mesa do bolo, e as peças que vão. Então, assim, as peças que vão ser usadas para a mesa do bolo, por exemplo, ok, eu tenho. Eu posso não cobrar por isso. Eu posso usar o meu acervo e não te cobrar por ele. Mas as outras coisas, eu não tenho. Então, eu vou precisar alugar. E aí, o que eu falei? Se o espaço novo que eles conseguirem tiver os móveis, a gente usa os móveis desse novo lugar, né? E aí, eu entro com o meu acervo, não cobro o meu acervo e não cobro mão de obra. Mas, ainda assim, eu tenho que cobrar, por exemplo, um frete para poder levar as coisas que precisarem para esse casamento. Aí, eu falei, tem flores. Cara, a base da maioria dos casamentos, não os que a gente faz, porque a gente não usa flores como base dos casamentos, mas a maioria dos casamentos tem as flores como base. Então, cara, arco de flor, flor nas mesas, flor de entrada, flor de não sei o que, buquê, parari parará. Eu falei, eu não tenho flores, eu não tenho uma floricultura. As flores têm que ser compradas e é caro. Flor é um negócio muito caro, gente, muito caro. E quanto mais você coloca, mais caro fica. E tem o frete de transporte dessa flor, e tem a mão de obra para montar esses arranjos, tem tudo isso. Então, eu falei, olha, flor, por exemplo, tem que comprar. E é caro.
Eu não posso simplesmente falar, não, eu vou bancar aqui suas flores. E o que eu não queria? Eu não queria falar assim pegar um noivo, uma noiva lá, né, um casal, e falar assim, olha, ó, eu vou... A decoração sua, sou eu que vou bancar. Mas, ó, você tem que fazer o que eu quero, porque eu sei quanto eu posso gastar, então você vai ter que fazer dentro do que eu estipulei de orçamento. Então a gente vai gastar 5 mil, tá? Isso pode acontecer. Eu tenho 5 mil, a gente vai gastar 5 mil e aí é isso que eu vou te dar de decoração. Mas é isso que eles querem? É isso que o casal quer? Ah, mas Naira, eles acabaram de tomar um golpe, eles não têm que querer. Tem sim, gente, tem sim. Não é porque eles tomaram um golpe que eles não podem querer. Eles podem, eles têm expectativas, é um grande dia pra eles lá, é importante. Já foi uma frustração porque não vai ter o que era, o que foi contratado. Aí eu ainda vou estipular o que a pessoa vai ter, o que a pessoa não vai ter, gente. Não, né? E aí eu tentei explicar isso pra essa pessoa. Eu falei, olha, existem custos que são além de mim e que eu não posso arcar com esses custos, porque é o casamento da pessoa e eu não sei o que a pessoa vai querer de decoração. Deixa então, passa o meu contato para os casais, vê se alguém se interessa de entrar em contato. Eu entro em contato com esse casal, a gente vê o que ele quer fazer e como eu consigo ajudar. Né? Eu não quero ficar limitando o que o casal vai fazer ou não, porque ele tomou um golpe. Porque eu acho que não é assim que a vida acontece, sabe? Ah, mas poxa, não, gente. Não. Não é porque você tá numa situação de vulnerabilidade que eu tenho que ficar decidindo as coisas por você. Se eu decidir te ajudar, eu vou te ajudar da melhor forma. É assim que eu penso. Claro que você pode ajudar com uma limitação ali, né? Pode. E é o que eu tava propondo. Olha, eu tenho uma limitação. Eu posso ajudar até aqui. Ah, mas aí... Não. Mas aí você tem que abraçar tudo. Não, gente. Aí não dá também. E aí eu queria falar, olha, eu tenho uma limitação e eu quero que você, que é noivo e noiva, decida o que você quer fazer. Você virar pra mim e falar assim, vamos usar os móveis do lugar e faz o que você conseguir fazer pra gerar o menos custo possível pra gente. Eu vou dar meu nome, eu vou dar minha vida aqui pra fazer o que for possível, pra você ter menos custo possível. Só o fato de eu tirar o projeto, né, o valor de projeto, o valor de mão de obra, já é muita coisa, porque isso custa caro. O frete, dependendo do que fosse o frete, se fosse para levar o meu acervo, por exemplo, que é menor e cabe num frete menor, eu tiraria também. Agora, o frete de um caminhão que está carregando móveis, eu não tenho como tirar, porque isso custa no mínimo R$500 a 1.500, dependendo do que for carregar e para onde for carregar, de onde para onde. E a gente não sabe onde ia ser o próximo, né? Onde ia ser esse local? Ia ser lá perto? Vai ser em outro local completamente diferente? Não faço ideia, né? Eu nem sei se todos os casais já conseguiram um novo local para poder fazer esse casamento. Espero que sim. Eu rezo para que tenha conseguido todo mundo, que todo mundo esteja bem. E essa pessoa dessa conta começou a entrar num embate comigo sobre o que ele achava que eu tinha que fazer e não o que eu achava que eu poderia fazer. E aí começou a fazer uns stories falando que tinha um monte de fornecedor, tipo urubu, em cima da carniça querendo ganhar. E tem mesmo, gente. Cara, é muito triste isso. E tem muita gente que vê o outro numa situação de vulnerabilidade e tenta ganhar em cima dele. E é muito triste isso. Não era o meu caso. Mas ainda assim, eu falei, ele não tá falando comigo, porque isso não é sobre mim. Isso pode ser sobre ele, sobre o que ele viveu, sobre ele ter tomado um golpe. Isso é muito triste e eu sinto muito por você ter passado por essa situação. Gostaria que não tivesse passado, gostaria que ninguém tivesse vivendo isso. Mas eu acho que numa situação dessa, quando tem pessoas querendo ajudar, vamos ver como que essa pessoa ajuda. Vamos tentar conectar as coisas, vamos tentar fazer essa ajuda acontecer de fato, sabe?
Eu não sei se o meu contato foi disponibilizado ou não. Enfim, a pessoa começou a entrar, eu tô falando ele aqui, mas assim, é pessoa, não sei se é uma mulher, se é um homem. Eu falei, eu não sei nem seu nome. Qual o seu nome? E não me falou o nome. Então eu não sei mesmo. Mas a pessoa começou a fazer de um jeito grosseiro até de falar comigo, sabe? E eu falando de boas, porque eu falei, cara, eu não vou entrar nessa. Eu sei que você tá numa situação ruim. Eu imagino o seu sentimento, sabe? Você também tomou um golpe. Todo mundo tomou um golpe, tá todo mundo fragilizado. E eu sinto muito, eu só posso sentir muito por você. Eu posso, cara, te ouvir, eu posso... Mas eu não vou pegar esse lixo que não é meu. Esse caminhão de lixo não é meu. Eu não vou entrar nessa. E eu decidi que eu não ia entrar no embate, que eu não ia entrar nessa confusão, sabe, que tava sendo gerada ali. E no final a pessoa falou assim, tá bom, então eu vou falar que você tem disponibilidade para um casal. E eu falei, eu tenho disponibilidade para quantos casais quiserem. Quantos casais quiserem entrar em contato comigo, eu vou dar o meu máximo para ajudar. Eu faço a minha agenda. Eu vou escolher. Claro que eu não vou pegar um casal que vai casar esse final de semana. Eu não vou conseguir ajudar ele efetivamente. Mas de 2 semanas para lá, se eu quiser todo final de semana colocar um casal, esse é um problema meu, de minha agenda. Porque ele ficava assim, porque também não pode prejudicar o outro, né? Porque a gente também tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, eu concordo 100%. Mas sou eu que faço minha agenda. Eu faço minhas coisas. Fica assim, eu já estou dando uma limitação de que eu não posso dar esse 100% que talvez você ache que seria o certo. Mas dentro do que eu posso ajudar, eu faço essa flexibilidade aí de tentar ajudar o que eu posso. Não sei se estava achando que de repente, vai passar a perna, vai falar que é um valor e no final é outro valor e vai passar a perna, ou se vai usar isso como portfólio depois. Não sei, gente, o que estava passando na cabeça dessa pessoa. Na verdade, o que eu sei é que devia estar passando muitas coisas na cabeça dessa pessoa, porque ela também foi prejudicada, e isso é muito triste. Mas isso não justifica de querer entrar no embate com outras pessoas que estão tentando ajudar. E eu decidi que eu não ia entrar nesse embate mesmo. E que eu não ia me estressar com isso, sabe? E aí eu falei, tudo bem, faz o que você achar melhor. Se você quiser divulgar que é pra um casal só, você divulga. E eu vou tentando entrar em contato com os outros casais. Ou se não quiser divulgar também, não divulga. Eu já divulguei lá na Plot. É uma pena, porque eu acho que, né, essa pessoa tinha um contato com os casais e poderia fazer esse meio de campo e não estava disposto a fazer. Enfim, eu falei, é uma pena, porque eu acho que o alcance de publicar isso na Plot vai ser muito pequeno perto do que poderia ser. Eu poderia alcançar pessoas que eu poderia realmente ajudar. E eu sempre falo isso desde o início da empresa. Aqui, pra gente, o que mais importa é a história por trás daquela comemoração. Existe uma história, existe um porquê aquele casal decidiu fazer esse casamento. E isso é mais importante do que o evento. Isso é mais importante do que o portfólio. Isso pra mim é mais importante do que qualquer coisa. Faz o seguinte, se você quiser, fala então que eu vou dar o projeto. Fala para as pessoas que eu vou dar o projeto da decoração, o conceito, o mood board, enfim, toda a consultoria. E não executo. Eu dou 100% de graça. É isso que você quer falar? Que tá de graça? Então fala isso. Fala que o projeto, todo esse processo de criação e tal, que é o principal no meu trabalho, o principal não são as peças. Não. Se você acha isso, tá muito enganado. O principal é a criação, é o por trás, é o projeto que é executado, é todo o tempo que é dedicado naquela personalização daquele evento. E como você vai mostrar aquela história da melhor forma, sabe? Integrar isso com os convidados. Isso que dá trabalho. Isso é o meu trabalho. Então, se você quer falar que é de graça, fala
isso que é o meu trabalho de verdade, vai ser de graça. Se for melhor para divulgar dessa forma, então divulga sim. E aí, se eles quiserem executar alguma coisa que eu possa ajudar, de indicar um fornecedor, de fazer alguma coisa, de usar as minhas peças, eu uso as minhas peças sem cobrar. Eu tento falar com o fornecedor, ver se eu consigo fazer uma parceria. O objetivo realmente é ajudar essas pessoas que estão passando por essa situação, sabe? Porque como eu falei, é triste você ver que uma pessoa tá passando por essa situação, e pra mim é mais triste ainda de pensar que eu poderia ter sido uma dessas pessoas, sabe? Eu fui lá, eu tive contato com esses donos, eu conversei com eles. Ela queria o resultado dela. Ela queria que eu falasse que é de graça, que eu vou abraçar um casal 100%, que eu não vou cobrar nada. E eu não vou chegar no resultado que você quer, eu vou chegar no resultado que funciona pra mim e pra eles. E que vai ser bom pra todo mundo no final. Porque o que adianta eu me prejudicar? É sustentável eu me prejudicar também? Não é. E aí eu falei, cara, daqui eu sei que não vai sair nada, é uma pena, porque poderia ser um lugar de conexão, de contribuição. Tiveram várias profissionais oferecendo serviço gratuito de maquiagem. E, por exemplo, o buquê falava: eu faço o buquê, mas as flores você vai ter que pagar pelas flores, porque é caro. Flor é caro, gente. Você tem que olhar além do que tá acontecendo, né? Você tem que entender a emoção da pessoa, a vulnerabilidade daquela pessoa também. E é complicado, sabe? Teve gente fazendo convite digital. Enfim, tem serviços que você consegue fazer, que é o que eu falei, a parte de criação eu consigo fazer de graça, isso só depende de mim, tá tudo certo. Quando acontece uma situação dessa, é muito difícil pra gente, sabe, pros fornecedores da área, porque a gente fica, meu Deus, de novo não. Já é uma área que é tão carente, sabe, assim, de profissionalismo. Essa história do Infinity é complicado porque os donos, eles foram muito canalhas, gente, mesmo assim, eles foram, os donos que eu digo da Infinity, não os donos do espaço ali, do local, né, do terreno. Eu espero de verdade que essas noivas, esses casais, eles tenham conseguido um bom desfecho pra eles, que tenha sido até melhor do que seria, sabe? É o que eu desejo, de verdade, que eles tenham conseguido fornecedores incríveis, que provavelmente a galera que ela acolhe e que ela se une pra ajudar é uma galera muito fora da curva, no geral. Tem os pilantras também, tem. E aí é difícil, né, num momento de vulnerabilidade, você ter que se blindar de identificar quem tá sendo pilantra ou não. A mensagem que a gente quer deixar para esses casais é que o palco mudou, mas a história continua sendo de vocês, só de vocês. Muitas vezes acontece de um roteiro que é rasgado, ele se transformar numa história muito autêntica e muito potente, e ter desfechos maravilhosos. Então, dentro de tudo isso, é o que a gente pode deixar aqui de mensagem para quem passou por essa questão do Infinity, ou quem já passou por algum golpe parecido com esse. Fica aqui o nosso sentimento de, cara, sinto muito, não é todo fornecedor que faz isso. Eu falei, no final pode ser muito melhor, porque são fornecedores realmente empenhados, são bons fornecedores e que eles vão entregar o melhor deles para vocês. Espero que ninguém tenha que passar por uma situação parecida com essa, mas que se passar, o desfecho seja esse, seja ainda melhor do que seria o roteiro original. E a gente vai se falando. Plot twist!